Olá, meu querido, olá, minha querida, que bom que você tá aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre 5 curiosidades sobre a vida de Moisés. Mas por que é necessário nós relembrarmos essas curiosidades sobre Moisés? Porque são características que muitas vezes acontecem com as nossas crianças e nós podemos trazer à tona, explanar esse assunto para que elas consigam aplicar na vida delas. Ou seja, nós, com o nosso papel de professores, conseguimos aplicar a palavra de Deus através de 5 características da vida de Moisés que podem ser muito úteis para você e, é claro, para as suas crianças, e vai ser de um proveito excelente. Então, para começar, relembre os seus pequenos sobre o nascimento de Moisés, que ele foi posto em um cestinho. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu conto a história de Moisés. Você pode relembrar, assista esse vídeo e relembre a história de Moisés, que ele foi largado no cestinho, todos os cuidados que o Senhor nosso Deus teve com a vida dele. Pois então, esse bebê cresceu e ele tornou-se um homem. E é sobre este homem que nós vamos falar hoje. 5 curiosidades sobre a vida de Moisés. Vamos, sem mais delongas, para a primeira curiosidade. Moisés foi adotado. Isso mesmo. Quantas crianças no nosso dia a dia nós conhecemos que são adotadas? Isso faz parte de uma realidade nossa. E quem sabe esse seja o momento ideal para você trabalhar com esse assunto com as suas crianças. Por quê? Moisés, você relembra, ele foi posto no rio, quem encontrou ele foi a filha de Faraó, sua mãe levou ele para casa, criou ele até ele desmamar, até uma certa idade. Depois Moisés voltou para o palácio e foi criado pela filha de Faraó, aonde ele recebeu a melhor educação, aonde ele teve várias regalias, ele era o neto de Faraó. O que nós podemos enfatizar aqui é que ele foi uma criança adotada, ou seja, ele cresceu fora, longe da sua mamãe, longe do seu papai, porém ele recebeu todos os cuidados da filha de Faraó, que foi a mãe adotiva de Moisés. Eu não vou ler aqui para você para não se tornar um vídeo muito extenso, mas anota ali a referência, tá em Êxodo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Você vai amar relembrar a adoção de Moisés. Vamos para a segunda curiosidade. Moisés fugiu de casa. Isso mesmo. As suas crianças, quem sabe, conheçam alguém que esteja pensando em fugir de casa ou que já fugiu de casa. Eu tenho conhecidos, eu sei de muitas histórias de adolescentes, de crianças que fugiram de casa. Algumas voltaram para os seus lares, outras não voltaram. Algumas se deram bem, outras nem tão bem assim. Mas isso faz parte de muitas famílias e quem sabe alguma das suas crianças tenha esse conhecimento. Moisés, ele era um hebreu que foi criado na cultura egípcia, porém o seu sangue era um sangue hebreu. Relembrando que nesta fase o povo hebreu estava mantido escravo no Egito. E certa feita, por ver essa cena, do egípcio batendo no hebreu, por certo o seu sangue, era o seu sangue, ele se doeu por esse escravo hebreu e acabou matando esse egípcio e escondeu na areia. Porém, logo em seguida, ele caiu em si, o medo tomou conta dele e ele resolveu fugir para que ele não fosse castigado por esse crime que ele cometeu. Então, ele fugiu de casa, sim, por medo das consequências dos seus atos. Aqui, nós podemos entender muitas coisas como motivo para uma criança fugir de casa. Pode ser o espancamento dos pais, a agressão física dos pais, pode ser a briga com um irmão, pode ser alguma situação que esteja levando a sua criança a, quem sabe, pensar na hipótese de fugir de casa. Porém,
O futuro, quando se foge de casa, é incerto. Então, converse com as suas crianças, dialogue com eles, tente extrair algo da parte das suas crianças, porque geralmente as crianças confiam muito no professor da escola dominical, eles confiam muito no líder do Ministério Infantil. Quando você cria um elo com as suas crianças, você consegue adquirir aqueles momentos, sabe, onde eles vão te chamar, eles vão te contar um segredo, eles vão te pedir um conselho. Acontece muito isso, esse elo, sabe? Quando você cria esse elo, esses momentos de divisão de segredos ou de pedido de conselhos, acontece muito. Então é comum, se torna comum isso, e vai surgir um momento em que a sua criança, quem sabe, vai chegar e vai te contar: ó, eu tô pensando em fugir de casa, o que eu faço? E você vai ter um embasamento bíblico para contar para ele as vantagens e as, claro, desvantagens de irar-se e tomar uma atitude impensada. Vamos lá para a terceira curiosidade? Relembrando, a referência para a segunda curiosidade está lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. A terceira curiosidade é que Moisés era gago. Você lembra disso? Moisés era gago, ele era pesado de língua, ele se considerava uma pessoa que não sabia como conversar com o faraó. Dependendo a tradução que você estiver usando, ele vai falar, quando Deus o chamou para ir falar com o faraó, ele vai se autotaxar como pesado de língua ou falta de eloquência. Ele se considerava uma pessoa inapta para falar com o faraó. Agora eu preciso que você pare para pensar uma coisa. Quando Deus chamou ele para falar com o faraó, você acha que Deus não conhecia o modo que Moisés falava, a forma que ele falava, a eloquência de Moisés? Deus sabia de todas as coisas e mesmo assim chamou Moisés, porque sabia que Moisés, se não fosse capaz, Deus o capacitaria. Porém, Moisés colocou essa objeção quando Deus o chamou. Relembrando que Moisés foi criado no palácio de Faraó, ele de certo tinha uma certa convivência com o Faraó, recebeu os melhores estudos, então ele sabia falar, ele sabia conversar, ele tinha até mesmo o dom da escrita. Então, ele, por mais que não se achasse uma pessoa capacitada, Deus o conhecia e sabia sim das suas capacidades, sabia do seu coração, e isso nós podemos aplicar nas nossas crianças. Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Deus já nos conhecia, já nos projetou e tem lindos sonhos, lindos projetos para a nossa vida. O que nós não podemos fazer é ficar colocando objeções para os projetos de Deus para nós. A quarta curiosidade é algo que realmente me entristece muito, mas que acontece muitas vezes conosco e pode acontecer com as nossas crianças também. Ele duvidou de Deus. O versículo para você conferir está lá em Números, capítulo 20, versículo 8 até o versículo 13. O povo estava só reclamando, o povo estava blasfemando, e Moisés, eu acredito que Moisés assim, ó, já estava ficando bravo, já estava ficando ansioso e se questionando, né, como que eles tomariam água. O povo estava morrendo de sede e Deus o ordenou que ele tocasse uma vez na rocha, que daquela rocha brotaria água. Moisés, no entanto, já foi lá e já deu 2 batidas na rocha. E logo em seguida a isso, o Senhor falou para ele: visto que você não creu em mim. Ou seja, devido a essa desobediência, a esse fato que Moisés duvidou de Deus, teve as suas consequências, que vai ser a quinta curiosidade. É a mais triste, na minha opinião, que ele não entrou na Terra Prometida. Moisés foi o homem escolhido para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão, atravessou o Mar Vermelho, foram para o deserto em direção à Terra Prometida, a terra que foi promessa do Senhor, que manaria leite e mel com abundância. Ele foi proibido de entrar na Terra Prometida pelo simples fato da desobediência. Ou seja, Deus nos chama, Deus nos capacita, Deus tem projetos para nós, Deus tem sonhos para nós, porém
tudo é interligado com a nossa obediência. Quando nós desobedecemos a Deus, nós impedimos Deus de cumprir as suas promessas na nossa vida. Não quer dizer que Deus depende da nossa vontade para trabalhar, só que nós temos o livre-arbítrio e muitas vezes nós usamos esse livre-arbítrio para fazer algo que desagrada o coração de Deus, que entristece o coração de Deus. E a Bíblia nos afirma que tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se nós plantarmos desobediência, nós vamos colher as consequências dessa desobediência, sim. Eu espero que você consiga extrair o máximo dessas 5 curiosidades que eu te trouxe sobre a vida dele e que você consiga aplicar com sucesso na vida das suas crianças, que com certeza vai fazer toda a diferença no dia a dia deles. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.